Uma das missionárias do Havaí, de descendência coreana, da 21ª turma de Gilead, Sra. Carl Emerson, foi designada à Coreia. Ela encontrou um cego que sabia braille japonês, de modo que escreveu à filial pedindo o folheto Reino em braille. Ao fazer isso, o folheto veio. Certo dia, ao dirigir o estudo do cego, ele perguntou: "O homem que produziu o folheto é dos ungidos?" Ela disse: "Não." Então ele disse: "Graças a Jeová, quando ele voltar na ressurreição, poderei encontrá-lo e agradecer-lhe este folheto que me ajudou a aprender sobre Jeová." Assim, eis mais uma pessoa que aguarda ver o irmão Nakata. Você precisa ouvir esta experiência do Japão. Quando as testemunhas de Jeová trabalhavam nas ruas, um senhor ficou com as revistas, decidindo que as jogaria na próxima lata de lixo. Ele as adquiriu, pensando que lhes fazia um favor. Daí, pensou no conhecido seu que estava preso e enviaria as revistas para ele em vez de jogá-las fora. Elas chegaram às mãos de Nakata, que cumpria pena no corredor da morte, aguardava a execução, seria enforcado. Já estava preso há 9 anos por múltiplos assassinatos. Era considerado incorrigível, tão terrível que cuspia na face de quem chegasse perto de sua cela e o chamava dos piores palavrões que há em japonês. Muitas vezes, pegava a caneca e batia nas barras gritando: "Matem-me! Matem-me agora!" Todo mundo odiava esse homem, e havia muitos que talvez quisessem enforcá-lo com suas próprias mãos. Nakata só tinha 29 anos, mas toda a sua vida tinha sido preso e solto. O único que conseguia vê-lo de perto era o pai dele, uma vez por mês, fazendo isso por pura obrigação. Foi esse homem quem obteve a Sentinela e Despertai, e ele as leu. Deu um clique nele e notou que poderia obter uma assinatura. Quando o pai veio visitá-lo, pediu dinheiro para fazer uma assinatura de ambas as revistas. O pai achou que não tinha nada de mais. Nakata leu regularmente as revistas por meses. Daí, a congregação local recebeu um aviso de assinatura a expirar. A folha foi dada a um pioneiro especial. Este saiu de bicicleta procurando o endereço. Não sabendo que se tratava de uma penitenciária, passa por ela, não acha o endereço. Então pergunta na guarida da prisão se poderiam indicar tal endereço. Mandaram-no atravessar o bosque e ir até a torre, estrada abaixo. O irmão diz: "Mas ali é uma penitenciária?" Os guardas respondem: "É, mas quem o senhor procura?" Ele diz que é um homem chamado Nakata. Os 2 soldados dizem ao mesmo tempo: "Nakata? Tem certeza que deseja vê-lo?" Não conseguem fazer o pioneiro desistir. Lá vai ele, até a grande grade, e pede para falar com o diretor, solicitando uma visita a Nakata. Até o diretor lhe diz: "O que deseja desse tal de Nakata?" Ele lhe explica e lhe permitem entrar, tendo de passar por pesadas portas e grades de ferro, por fim chegando à porta grossa com janelinha de uns 6 centímetros de largura, com grossa tela, mal dando para ver a pessoa do outro lado. O irmão começa a falar com Nakata. Pode ver que ele lê as revistas e mostra grande interesse, de modo que o irmão lhe oferece um estudo bíblico. Nakata prontamente o aceita e começa a ser dirigido um estudo bíblico toda semana. Tem de dirigi-lo através daquela grossa porta no meio. Não demora muito para ver que Nakata é do tipo que começa a ser diferente. Começa até a pedir desculpas às pessoas que antes costumava cuspi-las e a quem xingava de nomes feios. Conta-lhes que agora estuda a Bíblia e aprende um novo modo de vida. Pede-lhes perdão e lhes fala sobre o reino de Deus. Diz que tentará escrever para as pessoas a quem não pode contatar de sua cela. Continua a fazer grande progresso e isto encoraja o irmão que estuda com ele.
Este mantém a pequena congregação informada do progresso de Nakata. Como se sentiria se tivesse um estudo assim e fosse designado para outra cidade? Foi isso que aconteceu com o pioneiro especial. Assim, ele foi ao lar missionário de Fukuoka e pediu ao irmão Percy Islow que continuasse o estudo. Este ficou deleitado e foi logo reiniciar o estudo bíblico. Nakata continuou a ler tudo que lhe caía na mão e que o ajudasse a aprender a verdade. E Nakata aplicava tudo o que aprendia. Por fim, Percy pediu permissão ao diretor para estudarem face a face. O diretor diz que tal tipo de coisa é muitíssimo incomum. Nunca tinha ouvido falar nela. Este homem está no corredor da morte. Mas o diretor diz: mesmo que isto seja contrário a todos os regulamentos, vou deixar o senhor estudar no centro recreativo, ao lado do meu gabinete. O diretor tinha notado as mudanças feitas por Nakata, mas deixava um guarda armado junto deles. No primeiro encontro face a face, Nakata simplesmente agarrou e abraçou o irmão Percy, considerando-o um verdadeiro irmão, e lágrimas rolaram pela face de ambos. Toda semana estudavam por 1 hora, e o irmão Percy destacava um ponto alto do estudo de A Sentinela, estudo de livro de congregação, reunião de serviço, escola do ministério teocrático e discurso público. Aquela hora era repleta de informações. O guarda não podia acreditar no que seus ouvidos ouviam, no que Nakata falava. Declarações sinceras, do fundo do coração, que só um real cristão faria. Ficou tão impressionado com as mudanças de Nakata que passou a conceder 15 minutos extras de estudo cada semana. O guarda começou a gostar de Nakata, e às vezes ele até mesmo permitia ainda mais tempo extra. Percy começou a considerar Nakata como um filho, e desenvolveu-se um forte vínculo de amizade entre eles. O que fazia Nakata com tais informações? Bem, ele olhava para o relógio em sua cela e cada vez que o relógio marcava a hora do início da reunião na congregação local, Nakata ficava bem atento, lá na cela e com cabelos bem penteados. Começava a assistir à reunião junto com os irmãos, tentando imaginar que cânticos eram usados, as orações feitas e todas as diferentes partes do programa. Este era o padrão que ele seguia. Não demorou para se discernir que Nakata tinha realmente dedicado sua vida a Jeová. Ele também pregava a todos, em toda oportunidade. Assim, Percy Islow foi falar com o diretor e pediu licença para batizar Nakata. O diretor disse que não havia problemas. Eles iriam conseguir um pouco de água para derramar na cabeça de Nakata. Daí, Percy explicou que esse não era bem assim, que a pessoa tinha de ser inteiramente submersa em água. Ao subir da água, simbolizava-se como a pessoa tinha, efetivamente, morrido para o seu anterior proceder na vida e que saía para um novo modo de vida, como Jesus fizera no Rio Jordão. O diretor disse: bem, isso representa um pequeno problema, mas vamos achar um jeito, porque nunca vi alguém mudar tanto quanto Nakata. Assim, realizaram o batismo ali mesmo, no corredor da morte, com permissão para que alguns irmãos vissem e testemunhassem o batismo. Quando Nakata se ergueu dentro d'água, estava tão feliz que chorou de alegria. E parece que a quantidade de água que saía dos olhos de Nakata e dos demais presentes era maior do que aquela em que ele havia sido batizado. Foi um momento tocante, e ele abraçou todos os irmãos. Agora, Nakata era uma testemunha de Jeová batizada. Talvez pense que isso foi o fim da história, mas não é não.
Nakata desejava fazer mais. Agora era um irmão gozando de plena aceitação. Ele passou a agradecer a Jeová ali mesmo, na hora. Queria fazer bem mais, mas era limitado pela prisão. Assim, escreveu um poema sobre o novo mundo, sobre Jeová e o reino. Submeteu-o a um concurso e tirou o primeiro lugar. Era um poema lindo. O vencedor deveria ir à mansão do governador da prefeitura do estado e receber um prêmio das mãos do próprio governador. Assim, tivera de fazer uma mudança. Adivinhem quem veio até o corredor da morte? O próprio governador. Isto resultou em mais publicidade para o poema, que foi publicado, e muitas outras pessoas receberam testemunho lá da ala dos condenados à morte através de um lindo poema. Nakata também veio a estudar braille, veio a dominar totalmente e pegou o livro Reino e o colocou inteiramente em braille. Ele se empenhava dia e noite nisso, fez muitas cópias e pediu que os irmãos o distribuíssem. Vários cegos chegaram a conhecer e a aprender sobre o reino lá do corredor da morte. Chegou na Coreia através de um superintendente de distrito e pessoas naquele país chegaram a aprender também sobre o reino. Nakata costumava escrever cartas à congregação, cartas que expressavam seu apreço pela fraternidade, e pedia aos irmãos que não considerassem a verdade de modo corriqueiro. Dizia-lhes que gostaria que pudessem ver as coisas do ponto de vista dele, que se arrastaria até vários quilômetros, se necessário, para ir a uma reunião ida e volta. Dizia que jamais deveriam encarar as reuniões como algo comum, e jamais perder uma delas, a menos que tivessem motivo bíblico. Dizia que jamais saberiam a vontade e o quanto ele desejava estar ali, presente, junto com eles. Daí, dizia-lhes que ficava imaginando como era pregar regularmente fora da prisão, visitar outras famílias na verdade e associar-se com elas. Incentivava-os a perseverar. Uma noite, o lar missionário recebeu um telefonema, quando todos estavam à mesa. Era o diretor da prisão, que contou ao irmão Percy que Nakata seria enforcado na manhã seguinte, às 9 horas. Disse não haver meios de impedir a execução. 3 testemunhas do governo, 3 autoridades e um médico o declararam culpado de seus crimes. Já tinha sido julgado e nada poderia alterar tal decisão. Que noite passaram os missionários! Com lágrimas nos olhos, eles oraram pelo seu irmão. Nakata foi informado 1 hora antes que os missionários. O diretor fizera mais uma concessão, pois pela manhã mandara que um carro pegasse o irmão Percy para que ele estivesse com Nakata por ocasião da sua morte. Na manhã da execução, eles passaram de carro até um grande complexo de prédios com guardas, e lá no fim do campo estava a forca, e as autoridades estavam ali. Por fim, trouxeram o irmão Percy e 20 minutos depois, o irmão Nakata acorrentado. Estas notícias se espalharam por toda a prisão, sobre o estudo bíblico, as mudanças que Nakata tinha feito, e eles odiavam ver surgir este dia. Então, todos ali viram Percy tomar Nakata pela mão, e este simplesmente abraçou-se ao irmão Percy. O irmão Percy tinha vindo encorajar Nakata, mas não conseguiu conter as lágrimas, e chorou para valer. Nakata disse a Percy: "Seja forte, eu serei forte, Percy. Eu apenas vou dormir um pouco, e então poderei voltar a servir ao meu Deus de novo. Eu creio na ressurreição. Estou pronto a pagar a dívida que tenho com Jeová Deus e a dívida que tenho com a sociedade pelos crimes que cometi." Daí, encorajou ainda mais o irmão Percy e lhe pediu que fosse forte. Então, Nakata curvou-se diante do diretor, numa maneira típica japonesa. "Desejo agradecer a este cavalheiro. Desejo agradecer ao diretor desta prisão por me permitir estudar a Bíblia no salão recreativo. Ele jamais saberá quanto isto significou para mim." Daí, agradeceu-lhe por permitir que fosse batizado
e por deixar que irmãos estivessem presentes. E ainda, por deixar que Perse Islo estivesse ali presente, naquele dia. Ele me fez tais concessões, e possa ele saber o que me trouxe grande alegria, a verdade da palavra de Deus. Daí, o diretor deu um pulo, segurou a mão de Nakata e disse: eu é que devo agradecer-lhe por ser um preso modelar desde que o senhor entrou em contato com as testemunhas de Jeová. Nós é que temos que lhe agradecer, e nenhum de nós desejaria que o senhor morresse. Esse é o dia mais triste de toda a nossa vida. O senhor Nakata, é um crédito para o seu Deus Jeová. Que tremendo testemunho foi isso! Chegou então a hora de se dirigirem para a forca. Perse num carro, Nakata num caminhão. Eles vão e chegam até o patíbulo. E também chegam todas as autoridades. Havia uma série de degraus que levavam até o laço da forca, e 10 guardas armados pelo caminho. Já nesse ponto, todo mundo está muito emocionado, e alguns desmaiam, mas Nakata se mostra incomumente tranquilo. Ele desce do caminhão e caminha até os degraus, com Perse logo atrás dele. Ninguém teve de arrastá-lo até lá. Perse traz a pasta, porque vai partilhar a Bíblia com ele. Lá em cima há uma mesa e 2 cadeiras. Sobre a mesa há chá e bolo. Talvez se pergunte, para que é isso? Esta é a última refeição típica. Eles se sentam e Nakata oferece a Perse um pouco de chá, mas Perse não consegue comer nem beber nada, de tão perturbado que está. Assim, Nakata toma sua porção e diz: Perse, o irmão ainda dispõe de algum tempo. E Perse começa a conversar com Nakata, e Nakata começa a descrever os pontos altos desde a primeira sentinela que leu até o tempo atual, e como a verdade tinha colocado a mente e o coração dele no caminho da vida. Eles consideram vários destaques, e Perse tem os olhos cheios de lágrimas. Daí, Nakata subitamente diz: Perse, sabe que nunca ouvi um cântico do reino? Perse diz: você não vai querer que eu cante, vai? Nakata diz: vou sim. Assim, Perse apanha seu cancioneiro e tenta cantar, mas ele chora sem parar. Logo depois Nakata diz: muito bem, já chega. Eu vou ouvi-lo no novo mundo. E caminha para a forca. Eles conversam mais um pouquinho e Nakata lhe diz: eu muitas vezes queria ser livre como um pássaro e sair voando para pregar as boas novas. Mas se tivesse ficado livre, Perse, eu talvez jamais desse ouvido à verdade. Embora eu esteja caminhando para a morte, estou no caminho da vida, porque conheço Jeová e não trocaria isso por nada deste mundo. Daí, ele encoraja a fraternidade e menciona a Perse o que este deve contar aos irmãos. Então, eles fazem uma oração e chega a hora de dizerem adeus com um grande abraço. Perse tinha de descer da forca e Nakata tira as sandálias e caminha direto para cima do alçapão, se vira e diz: Perse, qual é mesmo aquele versículo, aquele que fala sobre o coração, aquele sobre o qual estavam falando? Perse diz que é sobre a circuncisão do coração e diz: não se preocupe, Nakata, seu coração já está circuncidado. Você morrerá limpo. Nakata então diz: quero me lembrar dele quando morrer, Perse, estando a apenas alguns passos do laço. Tenho travado o bom combate. Tenho corrido a carreira até o fim. E dentro em breve, tudo terá terminado para mim. Minha recompensa está adiante de mim. Perse, você e meus irmãos é que terão uma luta árdua pela frente, é que terão de perseverar, é que terão de permanecer fiéis. Eu os verei dentro em breve. Então serei ressuscitado e restaurado à vida, e verei a todos, se forem fiéis, e a meus irmãos, se eles forem fiéis. Ele caminha até o alçapão, põe um laço no pescoço dele e abrem o alçapão. Ouvem-no dizer: ó Jeová, ajude! O laço fica bem apertado
e o declaram morto 11 minutos depois. O que admira é que uma das testemunhas governamentais que ficou embaixo da forca trabalha no mesmo escritório que uma testemunha de Jeová e revelou algo a esta testemunha. Logo depois, a testemunha de Jeová entrou em contato com o irmão Percy e perguntou: "Sabe o que Nakata disse ao morrer?" Percy disse: "Sei sim. Ó Jeová, ajuda!" Aquela pessoa que testemunhou o enforcamento disse que as últimas palavras de Nakata foram: "Ó Jeová, ajude o irmão Percy." Em quem pensava ele ao tomar seu último fôlego? No irmão Percy, e se pudesse falar mais, teria mencionado seus outros irmãos também. O diretor informou ao pai de Nakata no dia seguinte após a execução, e o pai foi ao necrotério. Ali, pediu para ver o rosto do filho, e de acordo com a lei, permitiram que ele e o irmão Percy vissem a face de Nakata. O pai viu as mudanças que o filho tinha feito e aquilo que ele defendia, e disse que ele sem dúvida possuía a verdade. O pai de Nakata conheceu a verdade e se tornou ancião na congregação, e a mãe inválida de Nakata também conheceu a verdade, e muitos outros. Experiência mencionada no Anuário de 1974, no Anuário de 1998, na Sentinela de 15 de novembro de 1981 e contada em detalhes por um superintendente de circuito.